Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe demais você, sua casa, família, seu dia. Muito obrigada pelas mensagens, pelos testemunhos, por cada mensagem maravilhosa, encorajadora que é deixada aqui. Deus seja louvado por tudo. Todos os dias do aflito são maus, mas um coração alegre vive uma festa contínua, independentemente das circunstâncias. Ou seja, é uma confiança inabalável, a alegria do espírito, que as circunstâncias não vão poder afetar. Todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus. Por pensamentos o quê? Ansiosos e pressentimentos. A pessoa fica lá, ó. Ao invés dela meditar na palavra, ela fica meditando em problemas ou em possibilidades. Ela começa a sofrer por antecipação. Então ela recebe uma notícia, ela ouve algo, e ela já começa o quê? A imaginar coisas. E vai. E aí, pensamentos vão gerar sentimentos que vão gerar uma ação. E você vê gente falando absurdos, com desabafos, e assim, sem energia, porque quando você pensa o que o diabo quer que você pense, isso vai gerar em você sentimentos que vão drenar as suas forças. Aí, não é incomum encontrarmos pessoas que estão até curvadas. Elas não têm força para nada. Mas elas ficam lá, ó. Elas estão exaustas de tanto que elas pensam. E se? E pressentimentos. E se acontecer isso? E elas vão. E elas vão se enchendo de medo, e o medo é criativo. E uma angústia vai tomando conta. Elas não raciocinam direito, porque elas estão focadas nas circunstâncias, no problema, e não na palavra. O que o Senhor falou? Né? O que está escrito? Se as pessoas respondessem como Jesus respondeu para Satanás, elas estariam assim, vivendo uma realidade totalmente diferente. Está escrito. O Davi pregou para ele. Por que você está angustiada, aflita, ansiosa, minha alma? Espere em Deus, confie em Deus. Muitas vezes nós temos que pregar para nós. Você tem que parar e começar a pregar a palavra. Ler a palavra em voz alta e declarar com força. Todos os dias dos desanimados e dos aflitos são maus, por pensamentos ansiosos e pressentimentos. Mas aquele que tem um coração contente, feliz, como que você consegue ficar assim? Seu coração, como que o seu coração fica alegre, feliz? Escondi tua palavra no meu coração. Escondi tua palavra no meu coração. Se a palavra tomou o meu coração, é óbvio que as circunstâncias não vão me afetar. A mente é a porta do coração. Se você pensar o que o mal quer que você pense, isso vai descer ao coração. Vai angustiar você, vai adoentar você. Mas se você pensar a palavra de Deus, eu costumo dizer que se um pensamento não dá esperança, ele é demoníaco.
Porque a palavra de Deus é pura esperança. Então, ó, mas aquele que tem um coração contente e feliz tem um banquete contínuo, independentemente das circunstâncias. Porque a pessoa sabe que um momento é só um momento. E o que vai ficar é o que Deus disse, e não o que o diabo disse, o que o homem disse. Não, é o que Deus disse. Escuta, eu vivo trazendo aqui testemunhos para você de impossibilidades que eu vivi, diagnósticos horríveis. Eu decidi crer em Deus, que a última palavra é do Senhor. A resposta vem da mão dele. Eu decidi crer. E eu vivi o sobrenatural. Eu já vi o Senhor mudar, assim, contrariar previsões. Sentenças foram quebradas. Eu vi o Senhor contrariar tantas situações. Na saúde, eu vi o Senhor mudar leis. Eu já vi o Senhor fazer coisas assim inacreditáveis. Em todas as áreas. Por quê? Porque eu decidi crer na fidelidade do Senhor. Não só eu, mas eu tenho testemunhos e testemunhos que eu posso ficar horas contando para você. De gente que ouviu. Seu caso é irreversível. Na saúde. Às vezes, num processo. O mesmo juiz que disse algo totalmente negativo, aquilo de forma inexplicável foi revertido. Gente, eu tenho tantos testemunhos do impossível, porque nada é impossível para Deus, que assim, é impossível contá-los, porque Deus não mudou. Eu mudo, você muda, Deus não muda, a palavra continua aqui, ó, viva, eficaz, poderosa. E ela se cumpre na vida daquele que crê, que não é intimidado pelas circunstâncias, pelas pressões da vida, pelas ameaças que não são pequenas, não. Quando você decide ficar com a fé na palavra, nada aqui fora vai intimidar você. Pode ser assustador, ameaçador, a pressão pode ser grande, mas você está firmado na rocha. Você sabe em quem tem crido. Como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Você tem crido num Deus que nunca falhou, não sabe errar. Nada é impossível para ele, nada é difícil demais para ele, nada é grande demais. E você pode ter ouvido dos especialistas, do melhor, que não tem jeito. Mas se você crer, tem jeito, tem saída. Vai reverter em seu favor. Então, se encha da palavra. O Senhor não nos chamou para vivermos desse jeito, abatidos, aflitos, ressentidos, cheios de pressentimentos. Não. Como é feliz aquele que não segue, ou Escritura, o conselho dos ímpios. Tá, eu ouvi o especialista dizer algo. Tá, ele vai falar dentro daquilo que ele entende, dentro do seu campo de conhecimento. Mas é natural. Ele falou de forma natural, ele é uma fonte natural. É maravilhoso você ouvir, eu sempre falo isso, né?
quanto mais nãos e não tem jeito, não tem saída, eu sempre falo isso para as pessoas. Isso é maravilhoso, porque está enriquecendo o nosso testemunho. Porque quando você vai contar o testemunho, você tem uma lista. Primeiro você já inicia dizendo, olha, disseram não, e que não tinha jeito, que era impossível, e o fulano, e não sei quem, e disseram isso e aquilo, mas Deus, mas Deus reverteu. Então, ó, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. O conselho dos ímpios. Não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não, ele não está no meio dessa turma aqui. De gente que vive independente de Deus. Ao contrário. Sua satisfação, seu prazer, está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Não é o que o especialista está dizendo, e olha o que estão falando, olha as previsões, né? Porque tem gente que vive assim. Ele ouve uma notícia, ele já começa a definir a vida dele com base naquilo. Ele é influenciado por ímpio, por zombador. E é por isso que vive aflito, desesperado. Mas tem um povo que não vive indiferente. A pessoa sabe, ela não está ignorando que aquilo realmente é uma possibilidade ou até está acontecendo. Mas ela sabe que ela está no esconderijo do Altíssimo, que os anjos do Senhor acampam ao redor dela, que na vida dela vai ser diferente. O Senhor prometeu. Há diferença na vida do justo. Ele faz a diferença, ele mostra a diferença, que há diferença entre o justo e o ímpio. Entre o que faz a vontade de Deus e o que não faz. O resultado final, os dois podem passar pela mesma coisa, mas o resultado final, os resultados são diferentes. Por quê? Porque o justo está escondido em Deus. Ele depende de Deus, ele caminha por fé, ele tem satisfação onde? Na palavra do Senhor. E nela ele medita de noite, ele não medita nas más notícias. Ele não sai procurando, caçando aí mais notícias, eu quero saber o que está acontecendo. Ele quer saber o que está escrito. Porque ele não é guiado por fatores externos, ele é guiado pela palavra. E ele construiu a casa dele na rocha. Então ele sabe que pode vir a tempestade que for. A casa dele não vai cair, não. Não vai, não, porque ele construiu na rocha. A casa dele foi construída na rocha. E não na areia. Na rocha que é Cristo, ele está fundamentado. No Senhor, na palavra. Ele sabe que na vida dele vai ser, o tratamento é diferente. O final é diferente. Mesmo que ele esteja ali, ó, vivendo uma situação igual. Mas o resultado vai ser diferente. Ó. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se você é negligente, descuidado no dia da aflição, sua força é limitada. Então, não vacila, olhando para a direita, para a esquerda. Se distraindo, a distração é o início da tragédia. O justo não teme más notícias. Se você, ó, vacila no dia da dificuldade, afrouxa.
Aqui, ó, como será limitada a sua força? Porque ao invés de você estar focado no Senhor, você está focado nas notícias, nas circunstâncias, e aqui, ó, alimentando pensamentos negativos quando deveria estar focado na palavra, olhando para o alto e seguindo em frente, confiando no Senhor. Você tem que ficar com a palavra dele. Ele te prometeu vitória? Hã? É com isso que você vai ficar. Com a palavra dele. Você vai continuar caminhando, mesmo não vendo nada, vendo tudo. Mesmo ouvindo todo dia um novo não, crendo que tem um sim, porque para cada promessa já tem um sim. E você vai continuar dizendo amém, 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 amém. Eu creio. Eu creio no impossível, eu creio na reversão disso, eu creio que o Senhor está comigo, eu creio na sua palavra. E eu não vou ceder para nenhuma intimidação, para essas pressões. Eu não vou deixar meu coração angustiar. Eu vou enchê-lo da palavra do Senhor, eu vou meditar nela, eu vou declarar, eu vou profetizar, eu vou chamar à existência o que não existe, eu vou viver a glória de Deus. Porque a palavra está me garantindo. Nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nenhum afrouxa o cinto. Você é um soldado do Senhor, você não vai afrouxar o cinto, não. Nenhum desamarra a correia das sandálias. Nós estamos aqui, ó, para ir até o fim e cantar o hino da vitória. Aqui não tem frouxidão, não. Você não vai afrouxar nada. Você não vai ceder para o que está aqui fora. Você vai continuar confiando no Deus que tudo pode e nunca nos deu nenhum motivo para duvidar dele, do caráter dele. Se você correu com homens, olha essa palavra. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Se você correu com homens a pé e eles te cansaram, então como você pode competir com cavalos? Se você cair em uma terra de paz, onde você se sente seguro, então como você vai fazer entre os leões no matagal, ao lado do Jordão? O Senhor está dizendo claramente aqui para o Jeremias, peraí, como é que você vai viver coisas muito maiores? Porque tem gente que a vida é dizer, não, porque eu tenho pensamentos altos, porque eu creio, porque eu quero, porque vai e não sei o quê. Aí acontece uma coisa ali, uma notícia, algo não deu certo, pronto, desfaleceu. Desfaleceu. Ele está fracassando onde ele está. Se Deus levá-lo para mais, arrebenta com ele, mata. Mata. Tem gente que se Deus levá-lo para mais, e promoção significa desafios maiores, enfrentamentos maiores, então mata a pessoa. É isso que ele está falando. Se você não está dando conta de correr com homens, como é que você vai correr com cavalos? Como é que você vai para um nível mais alto? Você está tropeçando numa situação bem mais branda. Se eu te levar para um nível mais alto, ou seja, você terá enfrentamentos maiores. E aí?
Você já não está aguentando onde está, como é que você vai para lugares mais altos? Então Deus tem tanto com você, mas Ele vai nos testar, Ele nos experimenta, Ele quer saber o que está no nosso coração. Se é confiança, é o que está lá em Deuteronômio 8. O Senhor humilhou o povo para saber o que estava no coração do povo. Na mensagem fala, para saber de que material. Está escrito assim, para saber de que material vocês são feitos. E tem gente que já de cara, já começa a reclamar, desesperar. Peraí. Você quer viver a glória de Deus num nível que você nunca experimentou? Você quer ir para uma glória maior? Então dê uma resposta de fé e confiança. Aprenda a depender de Deus. Em nome de Jesus, não afrouxa. Não vacila. Como que a pessoa vacila? Quando ela se entrega, ela olha para lá, para cá, se distrai. E ao invés dela estar focada na promessa, ela está focada no problema. As circunstâncias afetam ela. Mas ela está sempre dizendo, eu quero coisas grandes, não porque eu vou viver. Eu bebo do espírito da palavra profética, pense grande. Mas quando ela está diante de algo que assusta, intimida, pronto, agora ela pensa pequeno. Ela pensa em desistir, não dá, não consigo, tá difícil demais, e reclama, e perde as forças. Não, por favor, em nome de Jesus. Não faz isso, não. Olha para o alto. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E todas as dificuldades e obstáculos, eles servem para nos fortalecer, para nos levar a romper e aumentar ainda mais a nossa força, a nossa fé, a nossa confiança. Porque à medida que você vai vencendo desafios, você vai, é um treino. Sua fé vai ficando forte. Levanta, creia. Pega a palavra do Senhor, é para o seu coração. Olha o que Deus está falando com você. Ele está dizendo, creia. Não pare, não se intimide. Olha aqui, eu amo esta escritura. Pereceria sem dúvida. Se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor. Anima-te! E Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, porque a vitória é grande. Davi disse isso, e ele viu a glória de Deus. Olha a história do Davi. Ele creu. E a resposta é de fé. Dê uma resposta de fé. O que o Senhor está aqui fortalecendo você através da palavra e dizendo claramente, apenas creia. Está fortalecendo você. Está dizendo, levanta, creia, porque eu fiz a promessa, eu vou cumprir. Creia, dê uma resposta de fé. Continue avançando, não deixa nada parar você ou intimidar você. Porque você vai tocar, você vai viver. Anima-te! Jesus falou, tem de bom ânimo. Ele está encorajando você, o seu coração, a crer na verdade. A verdade é que Deus está com você e te fez promessas.
E você vai superar tudo isso com a graça dele, com o favor dele, crendo nele, e vai chegar do outro lado. E vai dar um grande testemunho. E o nome dele vai ser glorificado. Creia. Creia, creia, creia de todo o coração. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida amada que está comigo. Visita lares, famílias, corações, que a paz que excede todo o entendimento domine os corações, Senhor. Que essa pessoa esteja sendo fortalecida, encorajada, e que já tenha se levantado com uma fé viva, determinada a dar passos de fé, a avançar com mais força, a não parar, porque não, Senhor, um problema não pode nos parar, uma notícia, um sentimento, não! Nós somos guiados pela Tua palavra, é de fé em fé, de glória em glória, de força em força, de favor em favor. Senhor, que ela creia e se levante e continue, porque ela vai viver o impossível. Hoje, o que parece definido vai ser revertido em favor dela, vai ser mudado e o testemunho dela será grande e muito edificante. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e oro para que, neste momento, o teu povo esteja sendo fortalecido na fé. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo abundância. É o Senhor quem dá poder para conquistar riquezas. O Senhor é um Deus provedor. Levanta mais semeadores porque precisamos, e onde os programas estiver chegando, que a força, o ânimo, Senhor, tenha tomado conta dos corações, que eu deixe um povo vivificado, renovado, transbordando alegria, confiança, um povo que avança corajosamente, porque, como está escrito, o Senhor nos deu um espírito de coragem, e o justo é intrépido, é ousado como leão, e voa alto como águias. Pai, que eu deixe um povo forte, alegre, revigorado, para a glória do teu nome. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995, na Moca, é onde nós estamos. Hoje, esse trabalho maravilhoso que é a Casa Firme. Aproveita. Amanhã, nós teremos uma única reunião às 9, com uma bênção especial para todos os trabalhadores. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Vai ser um dia glorioso, maravilhoso. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorar o Senhor. Conta com a gente, é um prazer estar aqui. Se ele não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Quantos anos tem sua montanha de problemas e de sofrimentos? Quanto tempo faz que você não consegue se livrar dela? Falta-lhe fé? Faltam atitudes de fé? Você deve crer e agir dentro deste crer, ou seja, crer e falar, independentemente da circunstância que se lhe apresenta.